Bom dia, pessoal. Obrigada pela participação de todos vocês. Alguns combinados que a gente sempre faz, então a chamada ela é gravada. Posteriormente, ela vai ser disponibilizada no YouTube da Balancete. Se vocês tiverem necessidade de acionar a Karina, fiquem à vontade. Por hora, os microfones eles estão desabilitados, mas vocês podem habilitá-los se quiserem. E aproveitem a palestra. Karina, é com você. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Primeiro encontro de 2026, né? Muito prazer, eu sou a Karina, obrigada pelo convite. Fiquei pensando que a Ariana, ela me convidou e aí ela disse que as câmeras ficam todas fechadas, né? Mas eu queria lançar um desafio aqui para 2026, que se fizer sentido para vocês, se vocês puderem, abram as câmeras e mandem corações e joinhas, ou pode abrir também o microfone para poder falar e complementar, se vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Bom, a gente começa esse 2026 falando que cuidar das relações também é estratégia. E a Balancete já vem fazendo isso há alguns anos, né? Todos os meses com esse encontro online. Então, muito incrível que vocês estejam aqui. Agradeço esse momento. Eu me chamo Karina Hirayama, eu tenho essa empresa que chama Reverbera Experiências e eu quero que vocês aproveitem esse encontro para a gente poder falar de recomeço com propósito. Então, para começar, pode passar, Ariana, eu quero falar que tem coisa na nossa vida que a gente não pode negar. Então, por exemplo, o dia ele tem 24 horas, aqui está chovendo. O sol nasce, ele se põe, a gente respira também. Então, tem coisa na nossa vida que a gente não pode negar. E outra coisa que a gente não pode negar também é que o nosso cérebro, vocês sabem, ele tem duas partes, dois modos de operação. Um modo automático e um modo mais consciente. Esse modo automático, ele é mais rápido, ele é mais econômico, ele é repetitivo e ele funciona por hábitos. Então, sabe aquele momento que você pega o celular e nem sabe por que você está pegando o celular? Esse é um comportamento repetitivo. Então, quando você adia decisões difíceis, esse é o modo do cérebro automático. Ou quando aqueles momentos que a gente vai dirigir o carro, no começo a gente olha todos os espelhos para ver se está tudo certinho. Então, quando a gente vai criando consciência e vai se familiarizando com esse sistema, a gente vai relaxando e entrando no modo repetitivo. Então, nosso cérebro, do modo consciente, ele é mais lento, ele gasta mais energia, ele exige mais esforço e precisa ser ativado. Então, ele é a nossa reflexão antes de agir. Sabe quando você respira, pensa, para depois agir? Então, esse é o modo do cérebro consciente. Então, ele que sustenta as escolhas difíceis, ele muda o padrão quando não faz mais sentido. Então, esse sistema do cérebro, ele vai conduzindo dessa forma. Então, a maioria das nossas ações, ela não funciona no modo consciente, ela funciona no modo automático. Faz sentido para vocês? Então, quando a gente vai falar de virada de ano, para recomeçar com propósito, a gente precisa fazer um passo atrás e um lugar de se autoconhecer, de fazer uma retomada de consciência para que ano que a gente quer viver. Como é que eu quero chegar no final de dezembro de 2026? Então, é um momento de parar e pensar e refletir, que é um exercício, porque se a gente entra no modo automático, a vida leva. Eu não sei como foi janeiro de vocês, mas aqui foi uma loucura. E a vida, o mundo, ele está acelerado, né? Então, se a gente não faz esse movimento de parar e pensar e refletir e reajustar a rota, a gente vai ser levado por essa onda
que o mundo é, né? Então, na virada do ano, normalmente a gente faz muitas promessas, lista de desejos, e é muito diferente falar de propósito e lista de desejos. Então, como esse propósito, ele tem um lugar de menos distração e mais consciência. Porque tem muita coisa que a gente faz que é, sempre foi feito assim. E aí a gente vai levando, sempre foi feito assim, sem uma retomada daquilo que faz sentido, né? Então, tem muitos estudos que mostram que 90% das coisas que a gente faz hoje em dia é guiado por hábitos, padrões aprendidos, respostas automáticas e economia de energia. Então, o que dá sentido para a nossa vida? Próximo, Ariana. E aqui eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Eu não sei se vocês estão com papel e caneta aí, mas o exercício agora é que vocês dividam a página no meio, então é um exercício de página dividida. E aí vocês escrevem assim, num lado, o que faz sentido e o que não faz sentido. Como foi o meu ano de 2025? O que aconteceu em 2025 que fez muito sentido? Quais relações que fizeram muito sentido? Quais decisões que foram tomadas e que se tornaram um hábito em 2025 que fez muito sentido na minha vida e o que não fez sentido? Ou quais as promessas que eu fiz em 2025 que funcionaram, que deram certo e o que não deu certo? Então, essa apropriação da realidade para parar, pensar e refletir, ela é super importante para esse recomeço com um propósito, né? O que vale ainda a pena em 2026 e o que precisa ser descartado? Então, essa reflexão, essa limpeza, é como se fosse limpar um armário, sabe? Limpar o nosso guarda-roupa, ver o que faz sentido e o que não faz sentido. Então, quais são os hábitos que você quer carregar para 2026? O que faz sentido na sua relação com o seu corpo, na sua relação com a sua saúde? Porque, no fundo, a gente sabe o que faz bem para a gente e o que faz mal. E, às vezes, a gente está escolhendo coisas que faz mal para a nossa vida, né? Então, lembra desse cérebro rápido e automático, e o do cérebro consciente. Dá trabalho ser consciente, dá trabalho caminhar, entendendo como o nosso corpo, nosso sistema, nossa saúde funciona. Dá muito trabalho. Mas esse lugar do propósito é que vai sustentar as ações e fortalecer os hábitos para que vocês fiquem fortes na relação do propósito, né? Então, como está o seu corpo, como está a sua saúde, vai fazendo perguntas para você e vai colocando nessa página dividida o que faz sentido e o que não faz sentido. Como estão as suas relações, seus estudos, suas finanças, o que faz sentido. Agora, uma pergunta muito importante. Se você continuar fazendo do jeito que você está fazendo, do jeito que a vida te levou até agora, do jeito que você levou 2025, o que te aguarda em dezembro de 2026? É uma pergunta, às vezes, dolorida, né? Mas, como a gente fala muito sobre as coisas que você não pode negar, as coisas que você não pode negar também tem uma reflexão muito interna, que é as coisas que você, às vezes, nem fala para as outras pessoas sobre você mesmo, mas que, no fundo, você sabe o que é importante para você. Então, essas coisas que não dá para negar, é muito importante olhar para aquilo que vai dentro, quais são os sentimentos que você tem e que não dá para negar, nem para você mesmo. Porque se você não for honesto com você mesmo e não dizer o que você sente para você mesmo, você não vai conseguir fazer esse momento de
repensar na vida e entender o que faz sentido na sua vida ou não. E eu tenho certeza que vocês fazem internamente essa reflexão. Então, se você parar 30 minutos por dia, dá menos de 7 dias do ano, dá menos de 7 dias no ano, 30 minutos por dia, de pensar na sua própria vida, você muda a sua vida. Então, se aproprie da sua realidade, pensa, reflete. 30 minutos por dia. Escreve o que é importante, o que faz sentido, o que não faz sentido. E assim você vai encontrar como pode ser melhor. Então, quem tem um porquê, que é o próximo slide, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, qual é o seu dom? Será que a gente veio nesse planeta, nessa vida, só para pagar boleto e respirar oxigênio? Eu tenho certeza que vocês já devem ter pensado, não é verdade, gente? Porque, eu pensei assim, gente, por que eu estou aqui nessa vida? Como é que eu tenho que fazer? Como é que pode ser melhor? Qual é a minha contribuição para o mundo? Eu tenho certeza que essa pergunta, ela não só me atravessou, mas ela atravessa todo mundo. Em algum momento da nossa vida, em alguma crise, a gente se pergunta por que a gente está vivendo. Não é verdade? Alguém já se perguntou aqui por que está vivo? Né? Então, o pior jeito, na minha opinião, de entrar num ano é entrar sem tesão, sabe? Sem vontade, sem querer, sem gana. Entrar sem vida. Esse é o pior jeito de entrar no ano. Então, como a gente está agora em fevereiro, vai virar o carnaval agora, tem muita gente que diz que o ano começa só depois do carnaval, não é mesmo? Então, como a gente pode entrar no nosso ano inteiro, porque passa ano, sai ano, o que muda na nossa vida? Dá para a gente fazer uma linha do tempo da nossa própria vida, entendendo quais foram os grandes eventos em cada ano, o que eu aprendo com cada ano, o que fez sentido e o que não fez sentido, e como eu me fortaleço para o próximo, como eu me organizo para o próximo. Então, essa pergunta, quem tem o porquê enfrenta qualquer como, e como eu posso descobrir o meu propósito a partir disso, né? Porque quando eu tenho clareza do que eu vim fazer nesse mundo, fica mais fácil de eu caminhar nas dificuldades, porque a vida não é um pudim, né, gente? A vida é difícil. A minha vida é muito difícil. A vida de todo mundo é difícil, tem tanta complexidade, e a gente está aqui falando da minha própria complexidade, no meu universo, de ser eu mesma. Mas aí, quando eu vou me relacionar com outros, é outro universo, e aí é outra complexidade. Como eu me relaciono com essas complexidades? Então, como eu vou descobrir esse lugar do meu propósito, do meu querer acordar todos os dias? 2026, ele não é um ano para distraídos. Se você entra distraído, aliás, é muito fácil se distrair, porque o mundo foi feito para distração. A gente caminha para esse lugar de se envolver, se distrair, o mundo é totalmente feito para se distrair, certo? Então, se a gente não se apropria do nosso tempo, que é o nosso maior recurso, e está lá no automático, de repente abre o Instagram e de repente você ficou 40 minutos passando feed, isso é um hábito que a gente adquiriu e que está muito, muito comum na nossa realidade social. De repente, você está num almoço, você está numa mesa com seus amigos, você pega o celular, nem sabe por quê, aí você abre o feed e você está lá rolando, e aí a pessoa está conversando com você e você está no celular. Então, se esses hábitos, eles não são cuidadosos com você, com a sua saúde, com as suas relações, com aquilo que você quer, com a gestão do seu tempo,
Então, como? De que maneira vocês podem se organizar melhor para usar o tempo, esse recurso tão maravilhoso, de 24 horas no dia, para vocês avançarem e estarem melhor em dezembro de 2026, né? Então, recomeçar com propósito, ele tem um lugar muito importante para essa retomada de parar, pensar e refletir, sabe? Então, é muito importante fazer perguntas, onde eu quero chegar, por que que isso é tão importante e qual é o seu sonho grande? Essas 3 perguntas, para mim, eu normalmente faço até em entrevista, sabe? Para mim, o que mais importa no reconhecimento dessa outra complexidade, desse outro universo que é o outro ser humano, é qual é o sonho dele. Como é que ele se apresenta a partir do sonho? Porque se a gente não dependesse do dinheiro, vamos supor, tá? O que seria esse lugar de aonde eu quero chegar? Tirando essa complexidade do dinheiro, tirando a complexidade da vida, qual é o meu sonho grande? Você já se fez essa pergunta? Não? Qual é o seu sonho grande? É importante fazer o sonho grande, sabe? Porque o sonho grande, ele vai direcionar os passos, os menores passos para chegar no sonho grande, porque senão o sonho grande só vai virar lista de desejo. E aí vem uma frustração, e aí, com o passar dos anos e da idade, a gente vai ficando frustrado, deprimido, cansado, o ritmo é diferente, certo? E aí a gente perdeu uma grande oportunidade que foi a nossa vida, de fazer o nosso sonho acontecer. Então, o que é essencial é escolher como você vai cuidar do seu tempo. E o tempo, não sei se vocês viram aquele livro que foi super vendido, que é um best-seller, que é o Poder da Essência, né? Alguma coisa assim. Eu tenho esse livro aqui. A Vida Essencial, alguma coisa assim, né? Que ele fala o que é essencial. E a gente faz listas de prioridades, de 10 listas de prioridades. Já viram isso? Não sei se vocês fazem isso. Mas prioridade não pode passar de 4. Então, se a gente define no nosso dia o que é importante na nossa vida, saúde, família e trabalho, vamos supor. Para mim é isso. Saúde, família e trabalho. Porque sem saúde, gente, não tem o que fazer. Tem que cuidar da saúde, né? Em algum momento, se você fica doente, você não tem energia para dar para o trabalho, ou para a família, ou para alguma coisa. Então, saúde é muito importante. Família são as nossas relações. E o trabalho é o nosso desenvolvimento, né? E como a gente está organizado também socialmente. Então, se eu tenho que definir 3 prioridades, como eu posso definir uma prioridade para a saúde, uma prioridade para a família, uma prioridade para o nosso trabalho? 3 prioridades, não 4. Porque 4 já vira a lista de tarefa e aí já vira aquele caminhão de coisas para a gente fazer, não é isso. A gente determina qual é o nosso foco, porque o foco é não são 5, não são vários, né? Então, é esse lugar de recomeçar e mudar o centro, né? Lembrando que o cérebro odeia mudar tudo. Ele gosta de coisas confortáveis. Então, quando você decide mudar toda a sua vida, ele vai agir com resistência. Ele vai agir com procrastinação, porque daí fica muito difícil, né? Então, se o nosso modo operando é o lugar automático, isso é um fato, isso não dá para negar, certo? Então, se esse é o modo do nosso cérebro operar, como a gente se reorganiza para recomeçar com propósito? Então, esse lugar não dá para começar com muito,
e tem que mudar o centro, tem que partir desse autoconhecimento, tem que partir desse lugar de fazer sentido ou não fazer sentido. Porque senão o cérebro vai reagir com resistência, com procrastinação e autossabotagem. E aí, frustração, depressão, tristeza, irritação, não é verdade? Então, agora, se a gente ajusta o centro, o cérebro entende que é um ajuste, é uma reordenação, é uma segurança com direção. Então, ele não é um lugar amplo, é um lugar que eu estou fazendo o cérebro mudar um pouquinho, um pouquinho. É uma prioridade, são 3 prioridades, certo? Então, ele não confronta o cérebro, ele acomoda, ele convida o cérebro para corrigir as ilusões, porque tem 3 ilusões comuns na nossa vida. A ilusão da mudança total, porque no começo do ano, na virada do ano, é muito comum a gente fazer aquela lista de desejos e promessas, e que, não é verdade, gente? Então, essa ilusão de mudança total, o cérebro não gosta. Essa ilusão do recomeço mágico, que muitas vezes essas promessas ou esses desejos do começo do ano, ele vem numa ilusão mágica. Ah, quero ter um carro X. Só que minha contribuição financeira não chega nem perto, não tem nem condições de chegar perto desse carro. Então, tira desse lugar da ilusão mágica para alinhar o que faz sentido. E também a ilusão da força de vontade, porque não existe, a procrastinação não é um lugar do preguiçoso. A procrastinação é muito interessante que ela parte de um sentimento. E o sentimento normalmente é de medo da procrastinação, medo do que pode vir, medo do que as pessoas vão pensar, medo de não dar conta. Daí a gente vai procrastinando. Percebe? Faz sentido isso para vocês? Se fizer sentido, abra a câmera, hein? É o nosso combinado. E aí eu quero trazer uma coisa para vocês que vem da minha ancestralidade, que é o Ikigai. O Ikigai, ele é uma filosofia japonesa que foi desenvolvida por um neurocientista que chama Ken Mogi. E esse neurocientista, ele identificou que tem algumas ilhas no Japão que elas são que as pessoas são muito felizes e vivem por muitos anos, né? Tem uma longevidade que ele quis pesquisar. E no Japão é muito isso, né? A pesquisa deles, eles estão muito relacionados a bem-estar e ao bem-viver, porque um dos maiores índices de morte no Japão é o suicídio. Vocês sabiam disso? Sim. Aqui, e cada vez mais a gente vem encontrando aqui suicídios em adolescentes, né? E por que isso? Como a gente pode fazer essas investigações do porquê que acontece e também fazer pesquisas como esse do Ken Mogi, que é encontrar o outro lado, que são as pessoas que estão felizes, que são as pessoas que estão vivendo bem, com saúde, com um propósito. E essas ilhas do Japão, eles identificaram criaram essa filosofia do Ikigai. Essa filosofia do Ikigai, ela tem 5 passos. E ela tem, depois eu vou mostrar um ideograma para vocês preencherem, porque esse ideograma, ele precisa ser pensado, refletido, precisa ser bastante elaborado, porque é o seu propósito. O seu propósito, ele não está assim rapidinho, né? Ele exige um momento de reflexão importante. Então, Ikigai, na tradução literal, significa ser. E Gai
Kigai significa razão de ser. Ikigai significa, na estrutura da palavra, razão de ser. Então, é o motivo que você sente vivo e está disposto a levantar todos os dias de manhã. Então, esse é a razão de ser, é a razão de acordar todos os dias. Esse é o Ikigai, né? Então, pode ser que você já se sinta feliz, motivado, e que você acorda e sente que está vivendo esse propósito, né? Mas, às vezes, não. Então, por que é tão importante você encontrar o seu propósito, né? Porque com um propósito, você tem mais firmeza nos seus sonhos, mais clareza de como você pode chegar nos seus sonhos. O Ikigai, ele te ajuda a entender por que você quer e o que você quer. Ele te ajuda a entender o que você quer e como você quer. Então, entender os motivos de levantar da cama, o porquê dessa motivação interna, ela traz uma sustentabilidade para os nossos novos hábitos. E é por isso que ele mantém você no caminho rumo aos seus objetivos. E quem consegue encontrar essa razão de propósito, essa razão para viver, é esse lugar de qualidade de vida que a gente busca, sabe? De viver contemplado, de viver feliz, né? Com a nossa trajetória, com a nossa entrega para o mundo. Já pensou a gente viver fazendo aquilo que a gente gosta? E ainda ganhando por isso? Então, esse lugar do propósito, ele também tem várias formas da gente encontrar caminhos, né? Mas antes, você precisa ter um primeiro passo, uma conversa muito sincera com você, de como você pode começar. Começar 1% melhor todos os dias. Essa é a minha filosofia pessoal, né? Começar pequeno, 1% todos os dias. Como eu posso melhorar? Como eu posso olhar para a minha vida e ver aquilo que não faz sentido e como eu posso melhorar isso que não faz sentido? Como eu posso me livrar? Esse primeiro passo é um lugar de se livrar das coisas, dessa mania de grandeza, sabe? De ter, ou de estabelecer a minha felicidade numa coisa grande. Isso é um erro muito, muito comum, gente, da gente estabelecer a felicidade num objetivo grande. Por exemplo, eu vou ser muito feliz depois que eu terminar minha pós-graduação. Só que minha pós-graduação leva 5 anos. Sei lá, quantos anos faltam? E aí, se eu for feliz só depois que eu concluir, e aí a hora que eu concluir, não vai ser suficiente, porque eu não olhei para aquele momento do aqui e agora, né? Então, o primeiro passo é escolher uma área da sua vida que precisa de maior atenção e que pode ser 1% melhor todos os dias. Esse é o primeiro passo. O segundo passo do Ikigai é se libertar das ideias antigas. Ideias que às vezes nem são suas, que você agregou na sua vida, as ideias pré-concebidas. Sabe aquela ideia que você nem parou para pensar? Se é isso mesmo que você quer? Se é isso mesmo que você gosta? Algo que veio de fora, de algum amigo, da família, de publicidade até. Então, você internaliza essas necessidades, mas será que essa necessidade, ela é realmente sua? Né? Então, essas ideias antigas, tchau. Tem que fazer muito sentido para você. E esse lugar de parar, pensar e refletir, e olhar o seu tempo com qualidade, com respeito ao seu tempo,
internalizar o que faz sentido, se libertar dessas ideias que não faz sentido para você. Tipo, por exemplo, eu quero morar... uma vez um amigo, empreendedor também, ele falou numa apresentação que o sonho dele era criar galinha, que era ter um sítio e ter galinhas. Parece ser muito simples, né? Ter galinhas, ter um sítio e ter galinhas. Bem simples, uma vida simples. E aí a gente faz uma trajetória gigantesca para, no final, só ter galinhas. Então, como a gente pode encurtar esse caminho do sonho sem ter que fazer tantas coisas que não fazem sentido mais, que não são ideias nossas, que não são necessidades nossas, de ter carro, casa, sabe, estruturas, que às vezes não faz o menor sentido para a gente. Então, esse é o lugar do segundo passo. E o terceiro passo é buscar harmonia e sustentabilidade, porque nada adianta encontrar o seu Ikigai se ele não trouxer harmonia e sustentabilidade na sua vida. Então, é muito importante você se perguntar se essa atividade que você está fazendo, ela é sustentável e se ela se mantém a longo prazo. Se você está feliz, se você tem harmonia interna, se isso vai te trazer saúde ou se vai tirar a sua saúde. Porque se não tiver saúde, não tem o que fazer. É a prioridade máxima. Então, essa harmonia também está relacionada à saúde e sustentabilidade na nossa vida. Então, se eu não me cuido, se eu não tenho harmonia dentro de mim, e eu não tenho uma saúde boa, logo ali na frente não vai ser sustentável. Então, esse é o terceiro passo, de buscar harmonia e sustentabilidade interna. O quarto passo é que eu já falei lá na frente, no primeiro junto, que é não adicione a sua felicidade a grandes metas, que é ter alegria nas pequenas coisas. Né? Então, esse é um dos grandes erros, de estabelecer de determinar a sua felicidade em grandes eventos, em projetos grandiosos, né? Condicionando a felicidade a esse cumprimento desses projetos. Então, aprender a ter alegria nas pequenas coisas é rir e se alegrar até nos seus erros, naquilo que não deu certo. Vocês já perceberam, não sei, já viveram algum perrengue com seus amigos? Uma vez eu vivi uma experiência com os amigos que foi super no perrengue. A comida não era boa, o lugar não era muito bom, sabe aquela coisa assim? E era aquilo, e a gente se olhava e não era muito confortável. E aí, depois, logo em seguida, eu fui viver outra experiência com outro grupo de pessoas que era um luxo, um conforto, a comida maravilhosa, e foi super interessante que o que mais conectou as pessoas foi o perrengue. As pessoas que ficaram unidas no perrengue, elas levam a vida, a gente vive essa relação e dá risada disso até hoje. E as pessoas que viveram aquele conforto comigo não tiveram a mesma cola, sabe? Então eu fico sempre achando que o perrengue une. Se o perrengue une, se na hora da dificuldade, no dia a dia, provavelmente vocês vivem conflitos e coisas difíceis no dia a dia de vocês. Como vocês podem olhar para isso, né? E rir, e se divertir também, se alegrar com essa coisa. Não no momento, porque na hora que a gente está vivendo o perrengue é uma correria. A gente quer sempre melhorar, porque lembra que o nosso cérebro gosta de coisas confortáveis, certo? Então, esse é o lugar de aprender a
a ter alegria nas pequenas coisas. E o quinto passo é viver o momento presente. Então, aprender a aproveitar a jornada e não o objetivo final. É estar aqui e no agora. Por que que isso é tão importante? Porque essa presença vai tirar o foco no aqui e agora, tira a gente do passado, daquilo que já foi, e tira também a gente do futuro, daquela preocupação que está lá na frente, que às vezes nem acontece. Então, quando a gente se alinha para viver no aqui e agora, essa qualidade de presença, ela se torna um hábito. Essa qualidade de estar no aqui e agora é um exercício, é um músculo que precisa ser treinado, porque a gente fica muito no passado, muito no presente e vivendo a vida nesse lugar, mas a gente só consegue fazer mudança real no aqui e agora, certo? Então, esse lugar essa razão de sofrer o desejo, o fora do agora, né? Então, fica esse lugar de sofrimento, tanto no futuro quanto no passado, é um lugar de sofrimento, não é um lugar de contemplação, não é um lugar de harmonia. Então, o hábito de estar sempre querendo o futuro e pensando no passado, sem conseguir ficar satisfeito com o momento agora, ele é muito, muito drástico na nossa relação. Então, o quinto passo é estar no aqui e agora. Então, esses são os 5 passos que eu trago do Ikigai, mas o Ikigai, ele tem esses quatro círculos e ele tem esse desenho, né? Então, ele é mais complexo, ele é simples e complexo ao mesmo tempo. Então, vocês podem dar um Google e ver o Ikigai, mas você vai nesse círculo, o que o mundo precisa, né? Então, needs, o que o mundo precisa, e aí você encontra a sua missão junto com aquilo que você tem paixão, aquilo que você gosta de fazer. E as suas habilidades do outro lado. Então, você vai escrever nesses círculos quais são as suas habilidades, o que o mundo precisa, o que você ama e o que te dá dinheiro. Primeira coisa. E a intersecção desses círculos vai falar da sua missão, da sua paixão, da sua vocação e da sua profissão. E aí, no centro, tem o Ikigai. Então, essa relação circular de você preencher o que o mundo precisa, né? E o mundo precisa de coisas diferentes do que há 10 anos atrás. Então, parar e refletir o que o mundo precisa, quais são as necessidades do aqui e agora, e quais são as minhas habilidades, e o que eu sou apaixonado, que eu gosto de fazer, que eu faria sem ninguém me pedir, sem ganhar dinheiro, eu faria na alegria, mas que ainda assim eu posso ganhar dinheiro, esse é o lugar do Ikigai. Esse é o lugar do propósito. Então, planejar a sua vida, descobrir seus valores, recomeçar com propósito, na prática, agora a gente vai fazer outras 3 perguntas, escreve aí. O que eu quero exatamente em 2026? O que você quer exatamente em 2026? E aí tem que ser muito específico, sabe? O que você quer em 2026? O que exatamente você quer em 2026? E aí a segunda pergunta. Por que isso é importante? O porquê sustenta qualquer como, né? Então, segunda pergunta, por que isso é importante? E a terceira pergunta é, onde eu quero chegar? Se você responder essas 3 perguntas com muita honestidade, você sai do eu acho que eu deveria para eu quero viver isso.
porque isso é importante para mim, isso é importante para minha família, isso é importante para o meu desenvolvimento. Sai de um lugar, eu acho, para eu quero isso porque importa para mim. Daí fica mais fácil você dizer não para aquelas coisas, para aquelas distrações que não te levam para o sim da vida. Então, estabelecer com clareza o que você quer e como você quer chegar e por que isso importa, fica fácil de você não se distrair em 2026. E aí a outra coisa que eu trago aqui é de prática, é você diminuir cada vez mais a complexidade, porque a vida já é muito complexa, gente. A vida, as relações, é muito complexa, certo? Então, quanto mais a gente reduzir a complexidade, melhor. E o nosso cérebro e o nosso modo de operar na vida, ele não gosta de bagunça. Quanto mais bagunça, menos execução. Então, quanto mais organizado, menos complexo, menos complexidade. Então, imagina uma mesa de trabalho, que ela está toda bagunçada, cheia de coisas, que não tem espaço para você colocar um caderno, que você precisa abrir espaço para poder escrever alguma coisa. Então, quanto mais bagunça, menos execução. Porque na hora que eu vou lá escrever alguma coisa, tem muita coisa para me distrair. Então, essa também vem da minha ancestralidade, essa orientalidade de como a gente pode cuidar dos espaços com harmonia e sustentabilidade. Os espaços também pedem harmonia e sustentabilidade. A bagunça, ela reduz a nossa carga cognitiva, então a gente não funciona na bagunça, né? Então, quando a gente está precisando fazer uma grande mudança na nossa vida, organizar essa bagunça da vida, né? Então, organizar uma mudança, por exemplo, de casa, colocar as coisas no lugar, diminuir a complexidade, ao melhorar para que as coisas funcionem melhor, né? Vai diminuindo a complexidade e vai liberando espaço do seu tempo para te ajudar nos seus compromissos com você mesmo. E a outra coisa é criar uma rotina intencional. Ainda, então, uma rotina intencional, por exemplo, é, primeira coisa, arrumar sua cama, por exemplo, né? Às vezes a gente sai correndo e nem arruma a cama. Então, quais são os hábitos que você quer estabelecer na sua vida, uma rotina intencional que vai fazer você melhorar e não procrastinar, não se perder nas distrações, porque é muito fácil se perder nas distrações. Hoje, cada vez mais. Então, se apropriar do seu tempo é o maior recurso que você pode ter em 2026, na minha opinião, né? Tem coisas nessa rotina intencional que às vezes a gente não quer fazer. Então, tem hábitos que a gente não gosta de fazer. Eu não gosto de ir na academia, por exemplo. Como é que eu vou poder me exercitar? Então, como eu posso determinar um movimento do meu corpo, exercitar o meu corpo, sendo que eu não gosto de ir para academia, por exemplo? Tem outras alternativas, né? Eu posso dançar, eu posso fazer um outro esporte. E tem dias que, mesmo eu estabelecendo esse lugar, como é um hábito eu ser sedentária, o meu lugar de conforto é ficar no celular, fazendo outra coisa, ou no computador, ou trabalhando. E eu não divido esse tempo para garantir que a minha saúde vai ficar boa, por exemplo, que ela vai ser sustentável. Então, tem essa rotina intencional, ela ajuda a você nem pensar, é só executar. Tem coisa que você não pensa, você só executa, porque se você escutar a sua emoção,
a sua preguiça, a sua... Aí vai dar uma amolecida, sabe? Então, o planejamento que funciona é escrever as suas metas, planejar, compartilhar. Por quê? Normalmente, quando você escreve as suas metas, primeiro que assim, quando a gente está lá na virada do ano e a gente tem o desejo de fazer alguma coisa, tem gente que nem escreve os desejos. Mas quando você escreve as suas metas num papel, papel e caneta, e planeja, segundo passo, e depois compartilha, e depois analisa os resultados, aí sim você tem um ciclo completo de como você pode transformar esse direcionamento do seu propósito para esse ano. Então, a clareza, ela não exige pressa, ela exige honestidade. Porque se você não revisar a sua semana com os erros, acertos, ajuste de rota, facilmente você vai ser levado por uma onda que não é a sua. Então, revise a sua semana semanalmente, com erros, acertos, ajuste de rotas. Senta, revisa. Eu fiz tudo o que eu preciso? Eu fiz tudo o que eu disse que eu ia fazer? Será? Se você não for honesto com isso, você não vai para o segundo passo, que é o que funcionou e o que não funcionou. O que fez sentido e o que não fez sentido. Como pode ser melhor? O que precisa mudar aqui na minha rotina que vai me deixar cuidando melhor do meu tempo? O que eu preciso fazer para ajustar a próxima semana? Quais são os acordos, os projetos, os combinados com outras pessoas que precisam também ser ajustados nessa próxima semana? Como pode ser melhor? Eu sempre me pergunto como pode ser melhor. Eu sempre me pergunto duas coisas, se faz sentido e como pode ser melhor. Eu me pergunto muitas coisas, né, gente? Mas essas duas coisas, para mim, são fundamentais. Se faz sentido e como pode ser melhor. Porque é muito interessante que eu tive uma empresa que tinha 80 colaboradores, numa cidade de interior. E eu fiquei, eu vim do corporativo de multinacional, tinha uma outra relação com as pessoas do meu trabalho, e de repente eu fui para o interior, abri uma empresa e tinha 80 colaboradores. E aí era muito interessante que muitas pessoas, elas faziam porque alguém mandou. Já viu isso? Ah, porque sempre foi assim, alguém falou que tinha que ser feito desse jeito, e aí eu estou fazendo desse jeito. Mas não pare e pense e fala assim, primeiro, eu gosto do que eu estou fazendo? Faz sentido o que eu estou fazendo? Tem outro jeito de fazer isso melhor? Porque sempre tem. Sempre tem jeito de melhorar. Às vezes você pode deixar a sua mesa arrumadíssima, limpa, organizada, mas sempre tem um jeito de melhorar 1% mais. Às vezes parece que está tudo perfeito, mas dá para dar uma lapidada maior, porque essa lapidada, esse jeito de você pensar de 1% melhor todos os dias, é que vai fazer você pensar em novas formas de você se relacionar com o seu tempo, com o mundo e com o que você entrega. Faz sentido? Então, se faça boas perguntas. Onde você quer chegar em 2026? Escreve, tira do papel, começa com pequenos passos, mas começa hoje. Porque só assim você vai sair daquela frase, quem sabe um dia. Sabe aquela frase, quem sabe um dia? Para esse dia é hoje. Não é quem sabe um dia, é agora. Antes tarde do que mais tarde. E é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje.
que recomeçar precisa, com sentido, com propósito, ele precisa partir desse lugar, com honestidade do que faz sentido para você, e de onde você quer chegar. E eu acho muito interessante fazer essa retomada com propósito dentro da companhia, dentro da Balancete, vocês abrirem essa pauta tão importante, que está relacionado muito mais com o ser individual, mas que reflete amplamente no coletivo, certo? Porque você tem essa firmeza, esse centro cuidado, o meu centro cuidado e o outro centro cuidado, quanto mais centros cuidados, mais universos e complexidades cuidadas, mais as relações também tendem a ficar melhor. E os resultados também. Espero que tenha feito muito sentido para vocês. Quero agradecer a Ariana e a Adriana pela confiança, pela oportunidade de falar. E se vocês tiverem alguma dúvida, insight, se quiserem abrir para falar, agora a gente tem alguns minutos também. Obrigada, Fez obrigada, sentido? Karina. Foi ótimo, obrigada. Alguém tem algo para dizer? Se não tiver, também não tem problema. Agradeço a participação de todos e desejo um ótimo dia. Obrigada. Obrigada, Karina. Ótimo dia. Obrigada a vocês. Tomara que tenha feito muito sentido para vocês. Obrigada. Obrigada, bom dia.